No programa de hoje, vamos construir um repertório eficiente. Vamos aprender alguns conceitos de sociologia contemporânea para demonstrar como os saberes podem ser acionados na redação de vestibular. O nosso convidado é o professor Felipe Carreira da Silva, que dá aulas em Cambridge. Em maio, o seu livro, que é um best-seller na Europa, será lançado aqui no Brasil. Além disso, ele dará um curso que oferecerá em julho, em parceria com o meu laboratório de redação. Felipe, fale-nos um pouquinho da sua trajetória. Como o Felipe de Portugal foi parar em Cambridge? Obrigado, Adriano. Tudo começou há mais de 20 anos atrás. Eu cheguei a Cambridge em 2000, estou cá ainda hoje e cheguei para fazer doutoramento, chamado doutorado, não é? E cheguei com o objetivo justamente de fazer doutoramento e de fazer uma carreira internacional. Em parte, se eu pensar, tinha a ver com o facto de que eu já como aluno de licenciatura, eu tinha passado um ano na Universidade de Manchester. Há um programa na Europa chamado Programa Erasmus e eu com 19, 20 anos tinha passado um ano a estudar em Manchester. E essa experiência foi muito importante para mais tarde querer fazer o doutorado novamente fora e nomeadamente em Cambridge. E os últimos 20 anos, no fundo, foram passados entre Cambridge, algumas universidades nos Estados Unidos, Chicago, a maior parte do tempo, mas também Harvard, Yale, Israel, passei algum tempo em Jerusalém, e claro, Lisboa, onde eu trabalho. E, portanto, em Cambridge, no fundo, há dois períodos. Há o período do doutoramento, os primeiros anos, mas mais recentemente, a partir de 2013, eu fui convidado a voltar, agora como professor, dar aulas, e mantive uma relação então agora, não só como aluno, mas agora como professor, aqui na universidade. Estou num colégio, estou no departamento de Sociologia e mantenho, como digo, uma posição como pesquisador na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E seu livro trata de como os novos desdobramentos da sociologia criaram novas metodologias científicas para dar conta dos fenômenos mais atuais, que não conseguiam ser analisados sob a ótica daquela sociologia oitocentista, né, feita pelo Comte, pelo Durkheim, pelo Marx e pelo Weber. Essas abordagens muitas vezes não dão conta dos novos fenômenos sociais, como as fake news e as dinâmicas de ciclo de acumulação de riqueza que a gente vê hoje em dia. Em que essas novas teorias se distinguem daquelas que lhe deram origem? Quais as continuidades e descontinuidades entre a sociologia do século XVIII e as do século XIX e XX? Uma das coisas que nós tentamos fazer no livro é precisamente mostrar que, apesar das grandes mudanças que obviamente existiram na ciência, em sociologia e nas teorias sociológicas em particular dos últimos 100, 150 anos, continua a existir uma enorme continuidade, depois era a sua expressão, exatamente. Ou seja, o que o sociólogo fazia há 100, 150 anos atrás, e podia dizer-se era um sociólogo que iria estudar a sociedade, no fundo é também algo que nós fazemos hoje em dia. Nós queremos estudar a sociedade. Claro que sociedade é um termo criado por sociólogos para sociólogo. Se nós perguntarmos a uma criança de 5 anos o que é sociedade, essa criança olha para nós e não entende. E, portanto, é um termo, é um conceito que nós criamos e que hoje, mais de um século depois, nos ajuda a fazer sentido do que se passa na realidade social, que é composta por indivíduos, por grupos, por valores, por interesses, mas também instituições, estruturas, e, portanto, e queremos estudar todas essas coisas de forma objetiva. Este é o segundo ponto, que hoje, como há 100 anos atrás, nós, sociólogos, queremos estudar a sociedade, esta sociedade, este conteúdo, de forma objetiva. Novamente, o que entendemos hoje por objetividade não é exatamente o que se entendia no século XIX ou ao longo do século XX. Mas a ideia de que é possível usar teorias e metodologias de trabalho empírico, se quiser, para fazer luz sobre processos sociais, sobre a forma como os indivíduos decidem, a forma como nós imaginamos o passado, pensamos o futuro, como as instituições se desenvolvem e por aí adiante. Essa crença de que a ciência pode trazer algo objetivo para, no fundo, a conversa sobre estes assuntos, isso mantém-se. E, portanto, eu diria que são estas duas grandes continuidades que no próprio livro nós chamamos a atenção. Mas, claro, há imensas diferenças.
Eu diria que, no fundo, haveria duas grandes diferenças. Uma tem a ver com a velocidade com que nós trabalhamos hoje, por relação à geração, por exemplo, dos pais fundadores. Hoje temos acesso praticamente instantâneo ao trabalho deles, ao trabalho do passado, mas também a bases de dados de todo o feitio. E, portanto, a velocidade com que hoje se trabalha é incomparável por relação à velocidade com que se trabalhava há 100, 150 anos atrás. E, em segundo lugar, e relacionado com isto, há também a questão de que mudámos, no fundo, de paradigma, um paradigma analógico para um paradigma digital, do mundo, se quiser, sólido para um mundo líquido. Ou seja, hoje um sociólogo estuda uma realidade que é muito mais fluida, muito mais também complexa, mas onde a velocidade com que, como digo, nós fazemos a ciência é acompanhada pela velocidade do próprio mundo que nós queremos estudar. Ou seja, se para um Durkheim ou para um Weber era concebível fazer-se uma ciência da sociedade, como um objetivo mais ou menos possível, eles acreditavam que era possível, hoje em dia nós, em larga medida, abandonamos esse objetivo. Hoje em dia, quem faz teoria social estuda temas ou problemas mais circunscritos, mais delimitados. Ou seja, de alguma forma somos mais humildes ou modestos. Trabalhamos, no fundo, há uma herança desses grandes autores, mas o mundo mudou tanto e a própria ciência mudou tanto que, como digo, o próprio objetivo da teoria social deixou de ser a criação de uma grande teoria para ser, no fundo, uma criação de teorias mais específicas, mais, se quiser, orientadas para problemas concretos do que uma grande teoria da sociedade. E como explicar o pragmatismo da nova sociologia? Sabemos que houve uma virada grande aí com os estudos do Mides. Quem que foi ele? Quais foram as 3 principais teses que esse pensador da sociedade formulou e como ele redirecionou o estudo da sociologia para outros olhares? Mead foi a razão pela qual eu vim para Cambridge. O meu doutorado é precisamente sobre George Herbert Mead. Foi um professor na Universidade de Chicago, no princípio do século, e eu diria que as 3 principais, perguntas pelas 3 principais contribuições, eu diria que uma tem a ver com a própria, se quiser, a unidade básica de análise em sociologia. Para mim, não é a sociedade, nem é o indivíduo, é a interação. Ou seja, é preciso ter 2, não um, ou uma sociedade, um coletivo, mas 2, uma interação. E com isto, é uma pequena mudança, mas é absolutamente crucial. Porque em termos da sociologia pragmática, se quiser, o que a sociologia deve fazer, então, é estudar a forma como as interações decorrem, têm lugar. Então, estamos a falar de quê? Estamos a falar de, por exemplo, eu e o Adriano a conversarmos aqui. Isto é uma interação. É uma interação que envolve comunicação linguística, portanto é uma interação simbólica, nós partilhamos uma língua, partilhamos um background cultural e portanto, tentamos comunicar, mas é mais do que isso. E Mead chama a atenção para, no caso, os objetos materiais, as tecnologias que são necessárias para que esta interação tenha lugar. E, portanto, e esta é a segunda contribuição de Mead, é olhar para os agentes sociais, o Adriano e o Filipe, aqui a conversar, agentes sociais, mas também para os objetos materiais, as tecnologias, as coisas físicas, que sem as quais a interação não é possível. Portanto, se perguntar a Mead o que é mais importante, o agente social ou as coisas, ele diz, ambas são necessárias à interação. Sem uma ou sem a outra, não é possível haver uma interação. A sociologia tem que dar atenção a ambas. Uma terceira contribuição tem, no fundo, a ver com a própria noção de ciência por trás disto. Porque, para mim, e é muito interessante pensar na forma como ele olha para a ciência por uma simples razão. Para mim, a ciência deve ter em consideração todos os factos. Ou seja, é uma concepção de ciência muito parecida com a concepção de democracia. Ou seja, todos os factos devem ser tidos em consideração, tal como todas as pessoas têm direito ao voto. E uma boa ciência é aquela ciência que ouve todas as partes. Ou seja, ouve os cientistas, claro, mas ouve também os agentes sociais. Desde que todos tenham algo a dizer à procura da verdade. E, claro, esta verdade, para mim, é uma verdade
intersubjetiva. Eu peço desculpa pelo jargão, mas intersubjetiva. Ou seja, que envolve mais do que uma subjetividade. Ou seja, que tem a ver com várias pessoas. Com um conjunto de pessoas. E, portanto, a verdade não é uma essência, a verdade é uma construção. É um evento, é algo que acontece. E é uma construção feita por pessoas em torno de um certo problema, que usam a sua razão, usam todos os factos disponíveis para chegar a um acordo que esta asserção é verdadeira. Mas é uma asserção que, justamente, vale enquanto vale. Ou seja, se chegar alguém e mostrar que aquilo é problemático, falta qualquer coisa, então a verdade desaparece e constrói-se uma outra verdade. Portanto, a verdade é, por um lado, sólida, não há aqui relativismo nenhum, é sólida, mas é frágil. E, como digo, é um processo de construção social. E com isto, a ideia de interação, a ideia de que os agentes são importantes, mas os objetos, as coisas, também importam, e esta ideia de ciência como democracia, se quiser, para mim seriam as três principais contribuições de Mead. Até porque, em relação à terceira, eu teria uma coisa a dizer por relação ao próprio projeto de tradução do livro no Brasil. Porque, para mim, se a ciência é a democracia, então a universidade, o laboratório, a escola, elas são próprias, são escolas de democracia. A forma como se ensina, a forma como nós aprendemos, são formas de fazer democracia. E desse ponto de vista, o que o nosso livro tenta fazer, no campo específico das teorias sociológicas, é no fundo inspirado em Mead. A ideia de trazer todas as teorias para a mesa, ouvir as suas partes, analisá-las, criticar naquilo que tem que ser criticadas, mas trazer todas as teorias para a mesa. E estamos a falar do século XX e XXI, nós tentámos ser o mais abrangentes possível e tentámos ser, por um lado, rigorosos naquilo que cada teoria tem a oferecer, mas também críticos. Nós temos algo a dizer sobre cada uma delas. E desse ponto de vista é um exercício, se quiser, democrático neste sentido. E, portanto, eu gosto de pensar que os meus alunos, quando leem o livro e quando nós damos aulas com base nesse livro, nós estamos a incentivar um modo de vida, se quiser, uma forma de vida, ela própria democrática. Os estimulandos usam muito Foucault nas redações, mas eles não entendem a metodologia Foucaultiana. Eles acabam reduzindo o uso desse grande filósofo à mera citação. Então, como que a arqueologia do saber se distingue da noção da genealogia do saber para Foucault, considerando que ele pondera em suas reflexões a dimensão de como os discursos são produtos históricos? A relação entre linguística, antropologia, sociologia é muito tênue para esse tipo de abordagem, né? Então, quais são as ferramentas que Foucault oferece para o estudo dos fenômenos sociais? Eu compreendo. Foucault tem uma obra vasta, cobre várias décadas e, como diz o Adriano, e muito bem, tem no fundo duas grandes dimensões ou fases. A fase da arqueologia e a fase da genealogia. A primeira fase vai dos anos 50 ao final dos anos 60 e cobre o que ele escreve sobre doença mental, sobre medicina, sobre as ciências. E é uma fase, se quiser, estruturalista, em que Foucault está interessado nas estruturas de pensamento, por exemplo, de uma época. Ele fala na época do Renascimento, a época clássica, a época moderna. E em cada época, diz ele, há uma episteme. A estrutura de pensamento, que os próprios critérios de avaliação que são válidos à época, diz ele, são próprios de uma época e, sobretudo, não são transportáveis para a seguinte. Ou seja, o que ele se propõe fazer é, no fundo, uma história do pensamento estruturalista, tal como o Zanal, tal como Lévi-Strauss, mas também com uma certa dimensão crítica. E é esta dimensão crítica que, se nós pensarmos, o leva a um impasse. No final dos anos 60, em 69, no final da Arqueologia do Saber, ele chega precisamente a este impasse quando ele diz: então, de onde é que eu estou a escrever? Porque eu escrevo a partir de uma episteme. Mas como é que eu posso dizer que cada episteme é única e incomensurável? Portanto, aquilo que eu avalio, aquilo que eu digo hoje, nesta época, não é transponível para outra. E, portanto, como é que eu posso saber o que na época clássica, na época e por adiante, se dizia? E este impasse é um impasse que o leva a parar de escrever.
Ele em 69 para de escrever e só volta 73, uns anos depois, e quando volta, ele volta de um homem diferente. Ele já não é o arqueólogo, é alguém interessado em fazer genealogia. E se repararmos, o próprio estilo de escrita muda, torna-se mais simples. E nesta época, nesta segunda fase, o que Foucault está interessado é não nessas estruturas de pensamento, mas inspirado em Nietzsche, em precisamente mostrar que há um conjunto de instituições, crenças, que nós temos por bondosas e que, na verdade, se estudadas de forma genealógica, nós vemos que, de facto, elas podem ser insidiosas, podem exercer um controle extremamente quase totalitário sobre, no fundo, quem vive sob elas. Ele estuda, como é sabido, o caso das prisões, do sistema prisional, o caso da sexualidade, mas muitos mais outros estudos, muitas mais áreas podem ser estudadas desta perspectiva. Pense no caso da sexualidade. O que ele nos está a dizer, no fundo, é o seguinte: nunca, como agora, se falou tanto em sexo. Há uma como que obsessão generalizada sobre a questão da sexualidade. Escreve-se muito sobre sexo, há filmes, há toda uma produção de todo o tipo de feitio sobre esse tema. Mas ele pergunta, será que isso torna o sujeito, hoje em dia, mais livre do que acontecia no caso da Antiguidade ou da Idade Média? E, surpreendentemente, o que ele nos diz é não. Ou seja, o que esta obsessão atual sobre a sexualidade nos mostra, diz Foucault, é que há uma enorme influência, ou seja, é um discurso, se quiserem, um discurso são palavras e tecnologias, que é medicalizado, que é comercial, que é político. E, portanto, quando nós estamos a falar sobre sexo, a pensar sobre sexo, nós estamos, como diz Foucault, a entrar num discurso, estamos parte de um discurso que, ainda que seja confortável, ainda que seja suave, ainda que seja benigno, na verdade, diz ele, é uma forma de controlo quase total. E é esta dimensão, digamos assim, de expor criticamente coisas que a priori nós acharíamos positivas, benignas, positivas, como digo, esse é o grande contributo que a genealogia, como digo, inspirada em Nietzsche, é trazida para o debate das teorias sociológicas. Excelente, professor, né? E para a gente acabar aí a nossa entrevista de hoje, a gente vai falar de um pensador que virou tabu assim, entre os vestibulandos e entre os professores, que é o Bauman. O Bauman é um sociólogo contemporâneo que ficou reduzido à ideia de modernidade líquida. Criou-se um preconceito contra ele que precisa ser combatido. Você poderia falar um pouco mais das outras ideias que ele desenvolveu e que vão para além da discussão da fugacidade do tempo, das amizades de bolso, das informações líquidas, né, dos produtos de vida útil curta, que são tão potencializados aí pela velocidade da comunicação na internet? Eu concordo. Bauman é um dos poucos casos, se nós pensarmos, de alguém que se torna globalmente famoso depois de se reformar. Ele reforma-se em 1990, na Universidade de Leeds, e é depois de se reformar que Bauman se torna o Bauman que nós conhecemos, o grande clássico da sociologia contemporânea, se quiserem. E torna-se justamente famoso por causa do seu trabalho sobre a modernidade líquida. Sucede, como tem toda a razão, que Bauman tinha toda uma carreira até se reformar em que trabalhou um conjunto de temas de forma muito relevante. Recordemos que Bauman nasce na Polónia, é um adolescente quando os alemães invadem, ele foge para a Rússia e faz parte de uma unidade do exército russo formada por polacos que justamente volta para a Polónia, vai até a Alemanha e depois acaba por voltar para a Polónia, onde segue uma carreira académica. E aqui, claro, estamos a falar de uma Polónia comunista.
E, portanto, ele torna-se um membro da sociedade polaca da época, com uma dimensão, como digo, marxista importante, do ponto de vista intelectual. Ou seja, ele torna-se um professor de Sociologia e, portanto, um intérprete de Marx. Já nesta altura, anos 50, princípio dos anos 60, ele tem uma visão sobre Marx que é, se quiser, heterodoxa. Para ele, há uma continuidade entre o Marx da juventude e o Marx do capital. E esta tese, que vai levar uma coisa chamada a dialética dialectic of dissent, é uma tese que, de alguma maneira, como digo, é heterodoxa e vai levar vai contribuir para que no final dos anos 60 ele saia da Polónia. O problema é, no fundo, antissemitismo, ele é alvo de uma perseguição por ser judeu, mas o facto de ele ter uma interpretação, como digo, heterodoxa do paradigma marxista também contribuiu para isso. Ele vai para Israel primeiro e depois é que chega então a Leeds. E nesta altura, anos 70, anos 80, ele, como digo, vem desta tradição marxista, mas ele torna-se desde muito cedo interessado em Weber. E nas teses em particular que Weber tem sobre a racionalização. E o que Bauman nos dá, no início dos anos 80, é um conjunto de estudos em que ele aplica como digo, um background marxista, mas com este twist, se quiser, weberiano. E, para mim, uma grande obra que Bauman tem nesta altura, inspirada em Weber, é a Modernidade e o Holocausto. Ou seja, o que ele nos faz, a nós sociólogos, é pensar nestes seguintes termos. O que é que nós, sociólogos, temos a dizer quanto ao problema mais difícil do século XX? O problema do Holocausto. Como explicar uma realidade, um evento que historiadores, filósofos, etc., têm tanta dificuldade em explicar. É um desafio. E esse desafio, diz Bauman, deve ser justamente enfrentado por nós hoje, anos 80, com a ajuda do repertório que a Sociologia nos dá, e em particular ele está a pensar em Weber, mas deve-nos também levar para além desse repertório. Ou seja, é um problema muito difícil e que para ele não é um ato de barbárie. É o culminar do processo de racionalização weberiano. E esta tese é uma tese muito influente, feita provavelmente dos melhores livros, se não o melhor livro que Bauman escreve, a meu entender. É uma tese muito influente ainda hoje. E, na verdade, quando ele nos diz que a Sociologia como disciplina tem aqui um problema muito difícil e um desafio, ele está-nos a dizer outra coisa. Que nos anos 80 nós estávamos a viver uma mudança de sociedade. E, portanto, ele está, no fundo, a intervir no debate da pós-modernidade. E esta é uma outra dimensão que é pouco discutida, mas Bauman é um autor crucial para o debate sobre a pós-modernidade. Porquê? Porque ele recusa o relativismo dos pós-modernistas. Ele acha que a ciência deve continuar a ser o exercício que Weber, Marx, Durkheim nos tinha legado, portanto, o estudo objetivo da sociedade, se quiser. Mas, ao mesmo tempo, ele está-nos a dizer que a sociedade está a mudar. Que há uma mudança estrutural nas sociedades de um paradigma da produção para um paradigma do consumo. E que a própria, se quiser, o vocabulário da sociologia deve ser alterado, modificado por conta disto. Há uma alteração fundamental nas sociedades e nós temos que dar conta disto. Ele dá-nos o exemplo do Holocausto como um problema para a sociologia se testar, mas é mais do que isso. É o próprio problema da sociologia. E, claro, em 1990, quando ele se reforma, o que ele vai fazer, então, é explorar este novo paradigma do consumo com essa ideia da modernidade líquida, e os 30 anos seguintes são uma exploração sistemática deste projeto. Muito obrigado, professor Felipe. Foi um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Estamos muito ansiosos pelas suas aulas, que serão ministradas em julho. E para ler aí esse novo livro aí que você está lançando aqui no Brasil, viu? Agradeço muito e até em breve. No próximo episódio, nós vamos mostrar agora como essas teorias podem ser vertidas em texto. Não percam!